Juntos somos melhores. Rick Warren. Tema: somos chamados para servir juntos. Dia 29. Estando prontos para servir. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Somos salvos para servir uns aos outros. Muitas pessoas fazem uma ideia errada sobre o chamado de Deus. Pensam tratar-se de algo que apenas missionários, pastores e outros líderes da igreja experimentam. Mas a Bíblia diz que todos são chamados para servir a Deus por meio do serviço prestado aos outros. Não fomos salvos pelo servir, mas para servir. O versículo de hoje nos dá 3 esclarecimentos sobre como servir a Deus por meio do serviço aos outros. Primeiro, a base para o serviço prestado aos outros é a salvação. Paulo diz: vocês foram chamados para a liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Não se pode servir a Deus antes de ser liberto por Jesus. É um pré-requisito para o serviço. Até experimentar o poder transformador da graça de Deus em sua vida, você está muito escravizado a seus próprios hábitos, mágoas e entraves para pensar nos outros. Sem a liberdade do perdão, você acaba servindo por razões erradas. Para tentar receber a aprovação dos outros, acabar com sua dor, remediar sua culpa ou impressionar Deus. O serviço motivado por essas razões ilegítimas está fadado a deixá-lo exausto, amargurado no final. Segundo, a barreira que impede o serviço aos outros é o nosso egoísmo. Paulo adverte: não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Gálatas 5:13. A primeira razão pela qual não temos tempo ou energia para servir aos outros é porque estamos preocupados com nossos compromissos, sonhos e prazeres. No final dos anos 60, o movimento hippie espalhou-se por São Francisco e depois pelos Estados Unidos. Os hippies eram, na maioria, jovens universitários que se rebelaram contra a autoridade e alardearam sua liberdade por meio de desculpas para o uso livre de sexo e drogas. Dormiam no Parque Golden Gate e mendigavam em vez de trabalhar. Orgulhosamente se intitulavam Contra a Cultura, mas faziam exatamente o que a maioria das pessoas em nossa cultura faz: criam desculpas para si mesmas. Até hoje, anúncios na televisão apelam: obedeça à sua sede, faça do seu jeito, faça o que for melhor para você. Procure ser o primeiro. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em servir-nos que em serviço. No entanto, é no servir aos outros que adotamos o verdadeiro estilo de vida da contracultura. É muito mais radical buscar satisfazer as necessidades de outra pessoa do que as nossas. Somente uma minoria usa a vida para servir. Mas Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Marcos capítulo 8, versículo 35. Terceiro, o motivo para o serviço é o amor. Paulo diz: sirvam uns aos outros mediante o amor.
Gálatas capítulo 5, versículo 13. Esse é um ponto-chave para a construção da comunidade. Sem amor, o serviço não conta aos olhos de Deus. Lemos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Deus está muito mais interessado em sua motivação ao servir do que em quão bem presta seu serviço aos outros. Ele está sempre olhando para o seu coração. Nos próximos dias, examinaremos mais 6 mandamentos uns aos outros, maneiras práticas com as quais seu pequeno grupo poderá servir outros e o restante de sua igreja-família. Hoje, no entanto, é o dia de preparar seu coração para essas lições. Não veja o servir como uma obrigação ou tarefa. Sirva com disposição e firme vontade, motivado pelo amor e pela gratidão a Jesus por tudo o que ele tem feito por você. Depois, lembre-se de que servir na terra é um treino para a eternidade. Além disso, você fica mais semelhante a Jesus quando serve aos outros. Depois de lavar os pés de seus discípulos, Jesus disse: Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João, capítulo 13, versículo 15. Para pensar, fomos salvos para servir uns aos outros. Versículo para memorizar. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Romanos, capítulo 15, versículo 2. Questão para considerar. Como você servirá alguém de sua igreja ou de seu pequeno grupo hoje?